Que bom estar aqui novamente com vocês. Essa aula não estava prevista dentro do nosso cronograma, mas diante do carinho de vocês e de tantos comentários e de tantas histórias, dores, histórias bonitas também, nós resolvemos, eu e minha equipe, preparar essa aula extra para interagir um pouco mais com você. Foram tantas pessoas se expondo, falando da sua vida pessoal, parabenizando o nosso trabalho, mas principalmente falando de tantas dores vividas e do quanto a minha fala na aula anterior te mobilizou e trouxe à tona também as questões pessoais suas. Nessa aula, eu estou aqui para que você possa experimentar agora, de forma bastante efetiva, o modo psicanalítico, ou a escuta e a ferramenta da psicanálise. Eu quero que de verdade essa aula possa te atravessar. E atravessar na psicanálise é ser cortado por algum tipo de conteúdo, é ser afetado, é ser mobilizado, é ser mexido. Então, se você puder, mais uma vez, deixe para assistir essa aula no momento em que você estiver bastante à vontade, de preferência sozinho. Imagine que semanalmente você teria 1 hora de terapia. Tire essa 1 hora agora para você. Se você tivesse que fazer terapia, você teria que se afastar da sua família, do seu trabalho, das suas obrigações, para separar 1 hora na sua semana para falar, para ouvir, para estar com você. Então, faça isso agora. Separe esta 1 hora, 1 hora e pouca, para se ouvir, para estar com você, para entender um pouco das coisas que acontecem dentro do seu coração, na sua vida e na sua infância e que te marcaram. E que te marcam até hoje. E que podem muitas vezes estarem direcionando algumas vivências, algumas escolhas, alguns traumas, alguns sintomas. Sabe, gente, é tão interessante, porque eu fico aqui pensando, quando a gente adoece, a gente é obrigado a parar. Se você quebrar uma perna, pode ter roupa para passar, dinheiro para ganhar, filho para alimentar, você vai ter que ficar parado de gesso, talvez até numa cadeira de roda ou acamado. Por que a gente se permite parar com a doença? Mas por que a gente não se permite parar para cuidar da gente mesmo? Por que a gente não se permite parar para não chegar a adoecer? Por que a gente não se permite parar para olhar para dentro de nós mesmos e trazer a nossa melhor versão? Esse é o objetivo dessa aula, que é muito mais que uma aula. É uma escuta terapêutica, é uma fala terapêutica e é um mergulho para dentro de você. Você já se sentiu aprisionado pelo seu passado? Ou talvez limitado pela sua história de vida, por tudo que você viveu? Eu queria te dar a mão agora. De novo, eu preciso que você esteja num ambiente bem tranquilo. Pega na minha mão agora e vamos voltar lá para a sua infância. Esse é um exercício muito intenso que a gente faz em psicanálise. E é muito importante que você mergulhe nele comigo. Eu me lembro de mim como criança e eu queria que você se lembrasse de você. E é interessante como essa cena da pequena Andréia ou da Andreinha marcou a Andréia que eu sou hoje. Eu me lembro de mim pequena, eu tenho 6 irmãos. E eu me lembro dos meus irmãos, que são muito maiores que eu sou filha de uma gravidez temporona. Eu lembro dos meus irmãos grandes brincando, e eles não gostavam de me incluir na brincadeira, e eu entendo, porque eu era bem menor, uma diferença de 10 anos para o último irmão. Então, quando eu era bebê, eles eram crianças, quando eu era criança, eles eram adolescentes, quando eu era adolescente, eles já eram adultos, então não fazia sentido me incluir. E quando eu fiz esse exercício de voltar à minha infância, eu encontrei com uma Andréia pequena, entre um canto, uma quina de uma parede, sentada, apenas observando. Uma criança calada, uma criança observadora, uma criança que aprendeu com o seu silêncio a observar, absorver, entender, ressignificar. Por isso Freud vai dizer que a infância é um território que pisamos constantemente e que nos determina. A Andréia, que eu sou até hoje, ainda é essa criança, que às vezes gosta de ficar meio de canto,
que às vezes gosta de ficar mais calada, que é muito observadora, que absorve, que metaboliza as coisas com mais tempo, com mais calma. E essa pessoa determinou muito de quem eu sou. Aquela criança que, de certa forma, isso me enriqueceu também e acabou construindo esse meu jeito psicanalítico de ser, mas isso também trouxe dores. Fez de mim uma pessoa calada, observadora. Às vezes as pessoas até me cobram, porque as pessoas têm a impressão de que vão encontrar uma pessoa muito expansiva, muito extrovertida. E quantas vezes eu chego em uma festa e tem 20 pessoas e eu cumprimento apenas uma e faço questão de sentar logo, de desaparecer na festa. Porque eu ainda sou aquela criança do canto que ainda sente timidez, apesar de tudo que aconteceu nessa vida, e que prefere muito mais o conforto do canto, prefere muito mais ficar calada do que muitas vezes se dar tanto. Aquela menina também do canto, ela formou uma mulher que enfrenta grandes públicos, grandes plateias, plateias com 1.500, 2.000 pessoas, anfiteatros lotados, vagas esgotadas, mas que ao final do dia pede inclusive para o marido: eu preciso ficar sozinha, eu preciso do meu tempo de me reconfigurar, de me reestruturar. Porque aquela criança ainda marca muito essa mulher que eu sou hoje, e porque, querendo ou não, o meu sujeito se constituiu na solitude. Isso foi bom, de alguma forma, constituiu a pessoa que eu sou, e que bom que eu ressignifiquei aquela solidão e eu usei ela a meu favor, mas em alguns momentos isso também poderia aparecer como dores, se eu não tivesse ressignificado. Poderia aparecer como solidão, como alguém que foi deixada de lado, que foi abandonada, que não foi integrada àquele núcleo familiar. Mas essa é a minha história. E hoje eu queria entender a sua. Quem é essa criança que está aí do outro lado? Pega na minha mão e vamos entrar num filme, num loop. Quem é você, Maria, Débora, Carla, José? Quem é essa criança com 5 anos? Tenta se lembrar. Tenta fazer uma imagem, inclusive. Ou se você tem fotos, lembre-se de você quando você era pequeno a partir dessa imagem, dessas fotos. Era uma criança alegre, extrovertida, brincalhona, arteira, conversava alto, brincava muito. E talvez foi tão tolhido que se tornou um adulto tímido, ferido, calado, machucado. Você ressignificou isso? Vamos trazer de volta aquela criança feliz, aquela criança barulhenta, aquela criança que subia em árvore, aquela criança que era cheia de vida, que explodia de vida, mas que foi sendo tolhida, e talvez hoje você se tornou um adulto que, por vezes, já até pensou em tirar a própria vida. Lá dentro existe essa criança ainda, cheia de vida. Ela só precisa ser ressignificada, como a Andréia da quina da parede, que foi ressignificada. Essa criança brincalhona, alegre, feliz, ela ainda existe aí dentro de você. E eu quero te convidar a trazê-la de volta. Talvez você é aquela criança que pega na minha mão e eu te levo para um lugar, mas é um lugar que você não gostaria de voltar. Algumas pessoas nesse momento voltam a cenas de abuso, abusos físicos, emocionais, talvez até abusos sexuais. Talvez você que está aí agora ouve palavras de xingamento. Você é burra, você é lerda, você é um fraco, se comporte como homem não chora, você não deveria estar se comportando assim. Talvez você pegue na minha mão e talvez eu te leve para cenas de abuso, de violência, de um pai bruto, de um pai que bebia, e você foi criado dentro de um ambiente familiar conturbado, de relações feridas, de pessoas agressivas. E você até tentou superar, mas você está repetindo isso na sua vida adulta e mais uma vez você escolheu uma relação onde essa história se repete e você não sabe o que aconteceu. Você que prometeu tanto na sua infância
eu vou ter uma família diferente dessa, eu vou fazer diferente, eu não quero ouvir esse tipo de xingamento, os meus filhos vão crescer em um outro ambiente. E, infelizmente, você repetiu, você criou a mesma história, porque a psicanálise vai dizer que histórias não resolvidas serão repetidas até que sejam resolvidas. Dores não ouvidas serão repetidas até que sejam revisitadas e ressignificadas. Qual é a voz que gritou na sua infância? Quem é a pessoa que determinou quem você é hoje? Talvez exista uma voz que gritou e que disse que você não podia, que você era limitado, que você era feio, e você continua acreditando nisso e você continua sendo essa pessoa, e você repete essa história, pois eu quero te dizer que existe algo de diferente nisso. Eu quero te dizer ainda mais que isso. Independente se você crê em Deus ou não, se você crê na Bíblia ou não, mas fazendo uma referência talvez a um livro histórico, se é assim que você vê a Bíblia. Pessoas te disseram na sua infância, você não vai virar nada, você não vai conseguir vencer. Pessoas com esse tipo de personalidade como a sua não chegam a lugar nenhum. E você acreditou nessa fala, você acreditou nesses direcionamentos, você acreditou nesses planos. Pois eu quero te entregar um versículo aqui que na Bíblia Deus diz assim: sou eu que sei os planos que tenho a vosso respeito. A única voz que pode direcionar e planejar para a sua vida não está nesta terra. Só existe alguém que pode direcionar, planejar e determinar aonde você quer chegar ou vai chegar. E esse alguém é quem te criou, não é quem te gerou, não é quem te doou DNA, é quem te criou, e quem te criou está em outra instância. Você, essa criança que não resolveu uma série de coisas, como a grande maioria de nós, quem não tem dores, quem não tem traumas, quem não tem histórias. Eu tenho uma questão tão importante com comida. Eu gosto de comer bem, comida boa, bebida boa, lugares bons. E eu faço questão de propiciar essa experiência para os meus filhos. E eu vejo o quanto isso está arraigado da minha infância. A gente catava sucata para comprar as coisas para casa. E eu me lembro claramente de chegar em casa aos sábados e o banquete era o arroz branco, que era o que meu pai conseguia comprar, e a couve que a minha mãe plantava no quintal. E eu me lembro nitidamente desse prato de arroz branco com couve, e era tão lindo e era tão saboroso. E o quanto essa experiência do alimento, ela me compôs, o quanto aquilo me refazia. Aquele arroz quente, aquela couve tão verdinha, que ela fazia questão de picar tão fininho. Era o máximo que ela podia dar. E o quanto essa experiência era comemorativa, era como se nós disséssemos: acabou a nossa semana, agora nós podemos descansar. Até hoje, comemorações para mim tem muito a ver com comida, e com comida boa. Eu quero te convidar a ressignificar as experiências da sua infância. Felizmente ou infelizmente, diante de você tem uma mulher chorando. Eu gostaria de entregar menos e de ser menos visceral. Talvez eu fosse mais bem vista. Mas infelizmente eu não sei ser pela metade. É assim que eu sou. E se você fizer o curso de psicanálise, inclusive comigo, a formação, em algumas aulas você vai ver uma grande mistura de aula, de terapia, porque é só assim que eu sei fazer. Esse é o meu método. E só vai vir comigo e permanecer comigo quem se identificar. E é importante que seja assim. Eu não quero pessoas que não se identifiquem com isso. Mas eu quero te dizer que, além dessas suas experiências da infância, existe um ser humano, existe um adulto que agora está diante dessa tela do computador e que pode ser infinitamente mais do que você é. Você construiu sua vida adulta acreditando em falácias,
acreditando que você não podia. Mas eu quero te contar nessa oportunidade que você pode. Você já ouviu falar do processo de fecundação? Você sabe como acontece uma fecundação quando um bebezinho é gerado? Pois eu vou te contar. No momento da ejaculação, em torno de 250 milhões de espermatozoides são lançados na tuba uterina. 250 milhões. A população do Brasil inteiro. 250 milhões. Só um chega. Não é coincidência. É o processo seletivo mais intenso e rígido que alguém passa em toda a sua existência. É um processo seletivo. A natureza pega 250 milhões de sementes e classifica a melhor semente em 250 milhões. 3 etapas do processo. Primeiro, os 250 espermatozoides são lançados na tuba uterina. Só passa para a segunda fase espermatozoides perfeitos, com cauda perfeita, com a cabeça perfeita, com a motilidade perfeita. Espermatozoides que têm qualquer defeito anatômico já não vão para a segunda etapa do processo. Próxima etapa do processo de fertilização, a acidez do canal da vagina e do útero. Ela é extremamente ácida. 70% dos espermatozoides morrem por ausência de nutrição. Se eles não estiverem com a camada proteica muito grande, eles morrem pela acidez da vagina. Só 100 mil espermatozoides de 250 milhões chegam até o óvulo. E só o melhor, o mais bem selecionado, o com melhor carga genética, com melhor DNA, com melhor capacidade proteica, entra finalmente dentro daquele óvulo e o óvulo se fecha e se transforma num ovo e todos os outros ficam de fora. Eu estou te dizendo que de 250 milhões de oportunidades, a natureza escolheu a melhor entre 250 milhões. Essa melhor é você que está me assistindo agora. Você passou pelo processo seletivo mais difícil da história da humanidade. E você fala, não vou prestar vestibular para tal coisa, porque deu 250 por vaga. Você passou num processo seletivo de 250 milhões. Quando o espermatozoide entrou no útero, é como se fosse batido um selo na sua testa. Você é o melhor que pode existir em 250 milhões. Você já nasceu com um selo de qualidade. A natureza já te colocou um selo dizendo, você é o melhor que podia acontecer em 250 milhões de possibilidades. A única pessoa que pode atrapalhar alguém com esse DNA é essa aí que está me olhando. Só você pode atrapalhar o seu processo. André, por que você está me dizendo isso? Eu estou te dizendo isso porque essa verdade muda tudo. Essa verdade ressignifica a sua existência. Pega na mão de novo dessa Paulinha, desse José, dessa Carla, dessa Maria, dessa Débora, desse Alex. Pega na mão dessa criança e volta lá. Só que agora como adulto. Volta lá na sua infância e dá colo para essa criança. E diz para ela, você não precisa mais ser refém da sua história. Porque agora a sua história é adubo para que nós possamos ser seres humanos fantásticos. Vai lá no canto daquela parede e pega essa criança nos braços. Diz para ela que ela não está sozinha. Diz para ela que ela nunca esteve sozinha. Diz para a Andréia lá pequena, a Andréia adulta diz, querida, vem aqui, porque agora nós estamos nos integrando. Vem aqui porque eu quero te contar coisas maravilhosas que eu alcancei a partir de você. Você que é mulher, pega essa criança que é você, que está lá sentada chorando e diz para ela, você não precisa mais ficar presa a relações abusivas. Você é muito maior que isto. Olha nos olhos dela e diz, menina, o que você está fazendo com a sua história? As pessoas te veem a partir dos seus próprios olhos e as pessoas só abusam de você porque você se deixa abusar primeiro. Ajuda ela a ressignificar essa história.
Ajuda ela a ressignificar essa mensagem. Faz companhia para essa criança que agora está deitada na cama e existe um pai e uma mãe gritando e se espancando e essa criança está assustada. Essa criança está com medo. Coloca a mão no coração dela. É possível você ouvir os batimentos cardíacos disparados porque ela tem medo daquele ambiente familiar tóxico. Conta para ela que vocês vão construir uma história diferente. Conta para ela que vocês vão construir uma outra família. Conta para ela que você não vai repetir mais essa história. Faz um tratado com ela, faz um combinado com ela. Conta para ela que vai ser diferente. Essa criança está te aguardando. Você que é homem, que história você está construindo? Que história você construiu? Os sonhos daquele menino, a timidez daquele menino, o medo, a ausência paterna que ele sentiu, o amor por essa mãe, a necessidade de protegê-la. Conta para ele do homem maravilhoso que você se tornou. Conta para ele do pai diferente que você vai ser. Não abaixa a sua cabeça, você que é homem. Para de chorar em cima das suas questões, em cima das suas dores. Constrói o seu futuro. Você tem uma história para construir, você tem uma história de sucesso e a única barreira pode ser você. Meu querido, eu estou te contando que é possível, a partir da sua própria história, reconstruir. A psicanálise nos ensina que a partir das nossas dores e dos nossos escombros, nós podemos construir e escrever uma história linda e maravilhosa e nova e reconstituída. A psicanálise é a ciência que nos ajuda a voltar ao nosso passado, ressignificá-lo e construir uma nova história e construir uma nova vida. Que tipo de vida você quer? Que tipo de vida você está vivendo? Que tipo de história você construiu? Por quem você chora hoje? Pelo que você chora hoje? Talvez você reclama de uma mãe que você não teve. Não é possível voltar ao passado e reescrever a história, mas é possível estar no presente e escrever uma história diferente. Todo o cuidado que você esperou da sua mãe, você se dá hoje? Todo o cuidado que você esperou que a sua mãe fizesse por você, você faz? A minha mãe não tinha tempo, ela tinha 7 filhos. Eu era a última. Ela tinha que cuidar de todo mundo e dar conta do meu pai, e cuidar da vida e cuidar da casa. E ela pouco tinha tempo para fazer as coisas para mim, até porque ela já devia estar cansada, 7 filhos. E eu era uma criança pequena. E um dia eu entendi numa sessão de psicanálise que eu precisava ser a mãe que eu não tive. E todos os dias, quando eu chego cansada, e eu não tenho tempo de fazer muita coisa por quase mais ninguém, eu escolho fazer por mim. Eu faço uma chávena de chá. E o calor daquele chá acaricia o meu estômago, mas também a minha alma. É o meu momento materno comigo mesmo. É o meu momento de autocuidado. O pai que você queria ter, você é esse pai para você? A mãe que você queria ter, você é essa mãe? Você já conseguiu ressignificar? O abuso que você viveu, você já conseguiu ressignificar? Ou você só jogou uma terrinha e de vez em quando esse fantasma, esse defunto, esse The Walking Dead se levanta e te assusta? Talvez você passou por um abuso lá na sua infância e você reedita isso, se encontrando e se relacionando com homens abusivos, homens que te ferem. O que você quer da sua vida? Sabia que a psicanálise é uma desculpa? É uma desculpa que eu arrumei para entrar na sua vida? E é uma desculpa que eu quero que você use para entrar na vida de outras pessoas também? A psicanálise, ela é um meio, ela não é o fim, ela é o cano que vai levar água para as pessoas, que vai levar vida para as pessoas, que vai irrigar a vida de pessoas. Ela é o cano, e esse cano precisa estar muito limpo e muito perfeito, mas ela não é um fim em si. Ela recebe água limpa e distribui água limpa. Qual é o seu potencial? Que vida você pode ter? E as suas dores podem ser ressignificadas?
A partir da criança que você foi e que você é e que doeu, você se tornou um adulto melhor? A partir da mãe e do pai que você não teve, você se tornou um pai e uma mãe melhor? A partir das necessidades que você passou, hoje você vive em abundância? Ou você continua vivendo na escassez, na miséria, por não ter ressignificado a sua história? Você sabe o que eu estou falando nessa aula hoje? Eu estou te dizendo que o seu futuro, que o seu sucesso nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, nos próximos passos que você vai dar daqui para frente, dependem único e exclusivamente de você ressignificar o que você viveu até aqui. Eu estou te afirmando que se você não ressignificar o que você viveu até aqui, você não dá passos mais firmes com as pernas bambas. Se você não fizer fisioterapia, você não volta a andar. Se você não olhar para o trauma, para a perna quebrada e ficar fingindo que ela não está quebrada, você só piora. A psicanálise é essa ciência que te diz: para, quieta. Vamos fazer um raio-x? Vamos olhar para esse osso? E depois ela te traz o diagnóstico e diz: esse osso está quebrado. Nós vamos precisar de repouso. Nós vamos precisar de imobilização. Para que daqui a alguns meses você faça fisioterapia e ganhe musculatura e volte a andar mais rápido e daqui a pouco passe a correr e quem sabe daqui para os próximos meses você possa voar. Porque você não foi criado para menos que isso. Hoje eu e meu produtor gravávamos uma aula. E nessa aula eu dizia: o desejo, o sonho, esses nasceram com você. O medo, quem trouxe para você foi a cultura, a educação, a sociedade. A repressão, quem trouxe para você foi a sociedade, a família, a religião. O medo, a trava, o insucesso. Sabe o que me arrebenta? É que Deus nos criou perfeitos, perfeitos, prontos para romper. E infelizmente nós fomos sendo maculados. Éramos crianças rígidas, perfeitas, imaculadas. Nascemos prontos para o sucesso. Mas foram nos estragando durante a vida. Com correções, com reclamações, com traumas, com situações, com eventos, com... E nossos pais não têm culpa, eles fizeram o que eles deram conta. A culpa é nossa que não ressignificamos até hoje. E por isso você está aqui, para que você ressignifique, porque o papel é seu e a responsabilidade é sua. Não é de mais ninguém. Se você está aqui, você tem um chamado. E o primeiro chamado é com você. E depois, se fizer sentido para você, você leve para as pessoas. Publique essa notícia. Conte o quanto foi bom. Cure outras pessoas. Mas primeiro é com você. Não sei se você conhece o sentido da palavra sincero. Fulano é muito sincero. Fulana é muito sincera. A palavra sinceridade vem de sincera, sem cera. O que acontecia na Idade Média? As estátuas eram esculpidas pelos grandes escultores e artistas e elas eram lindas. Elas tinham medidas perfeitas do nariz, da boca, do olho. Só que essas esculturas eram transportadas em navios, cavalos, carros, e elas iam sofrendo arranhões, fraturas, quebrados no dedo, no nariz, nas extremidades. E aí os mercadores, para que aquela estátua fosse vendida, eles reconstituíam com cera. Então as estátuas eram classificadas com estátuas com cera e estátuas sem cera. As estátuas que não tinham cera eram muito mais valorizadas, porque não eram mexidas, adulteradas, estragadas, refeitas, colocadas identidade que não era delas, eram delas. Eram estátuas 100% esculpidas pelo artista. As com cera
eram adulteradas e então menos valorizadas. Pessoas sinceras, puras, não adulteradas. Você hoje, como cada um de nós, como todos nós talvez, somos pessoas com cera, adulteradas. Você era uma criança alegre, brincalhona, farrista, gritava e veio alguém e colocou uma cera. Para! Você fala muito alto, você atrapalha todo mundo e você se tornou uma criança tímida, adulterada. Você era uma menina alegre que se vestia com cores, que gostava de brincar, que se sentava no colo de todo mundo. E você passou por um abuso. Hoje você não suporta o toque, você não consegue se relacionar, você tem medo das pessoas e acha que todo mundo quer abusar de você de alguma forma. Colocaram cera em você. Você era um homem cheio de planos, viril, que sonhava em construir uma família, que tinha milhares de sonhos. Mas o seu pai, com uma postura derrotista, foi te dizendo que o mundo era difícil, que o dinheiro era difícil de ganhar, que as coisas são muito complicadas, que tem que trabalhar muito. E você se transformou num homem pessimista, assustado. Quais as ceras foram sendo colocadas em você? E de que forma nós iremos arrancá-las? Porque elas precisam ser arrancadas. Você só vai se tornar um ser humano melhor quando você permitir que todas essas ceras sejam arrancadas e tragam à tona a obra do autor principal. Porque a melhor notícia é que debaixo dessa cera existe uma obra de arte que foi feita em perfeição. A psicanálise é essa ferramenta que vai vir aquecendo aos poucos, com respeito, e derretendo a cera, e retirando aquilo que não te pertence, e deixando aparecer só a obra do autor. A Carol Melo, obrigada Carol pelo comentário, por ter estado nessa aula. Ela me disse, eu tenho 62 anos, trabalhei 13 anos na área de saúde. Parece que você gostava, né, Carol? Mas você teve que abruptamente fazer uma escolha. O seu neto que morava com você teve um surto psicológico. Você largou tudo para acompanhar o tratamento dele. Hoje você tem nódulo na hipófise, esquecimento constante. Mas você quer muito melhorar a vida e dar vida a muitas outras pessoas. Você sabe que pode. Nódulo na hipófise é voz calada, é dom esquecido, é vontade de fazer, de falar, de gritar, mas não poder. Carol, eu tenho certeza que as suas dores podem se transformar em um adubo maravilhoso, um fermento maravilhoso para o crescimento de outras vidas. Talvez você tenha tido que deixar uma carreira. E isso foi lá atrás. Mas a minha pergunta atual é o que você tem precisado deixar para não seguir o seu propósito de vida, para não seguir o seu sonho. Carol, qual é a possibilidade de você transformar as suas dores agora e ressignificá-las em propósito e sentido para a sua vida? Não se conforme com desculpas, não se conforme com histórias, não se conforme com uma vida que te obrigou em algum momento a viver coisas que você não esperava. O passado não te pertence mais, mas o presente e o futuro está aí nas suas mãos. E eu espero que, se tiver a oportunidade, construir esse novo futuro com você. Silvânia também, cada comentário lindo. Eu queria poder ler o comentário de todo mundo, mas infelizmente não posso. Vou me ater a alguns, mas eu espero que essa aula sirva para você. Querida Andréia, eu tenho 47 anos e a única coisa que sei é que não me conheço. E só essa coisa já basta para determinar todo o resto, viu, Silvânia? Minha vida inteira é uma bagunça. Sou ansiosa, minha cabeça não para nunca. Amo meus filhos, eles são a minha razão para continuar. Estou no meu segundo casamento, vivi um casamento abusivo por 21 anos. Sou forte, e eu sei. Porém, estou extremamente cansada de tudo. Preciso muito de motivação. Desde que comecei a assistir os podcasts que você participou, virei fã e com um anseio muito grande de te conhecer. Eu tenho um anseio de te conhecer também, Silvânia, mas eu tenho um anseio maior e mais ousado, um anseio que você se conheça. Você disse aqui bem claro, a única coisa que sei é que não me conheço. Eu tenho uma grande vontade de te conhecer, mas eu tenho uma vontade maior que você se conheça. Você disse, eu sou forte, eu sei, porém eu estou cansada. Eu queria te pedir para você deixar de ser forte, pelo menos hoje aqui assistindo esse vídeo.
Você não precisa ser forte. Quem te falou isso? Forte, ser forte, fortaleza não é uma essência, não é um jeito de existir, é um momento da existência. A gente precisa ser forte em alguns momentos e ser fraco e se permitir cuidar em outros. Hoje, Silvana, eu queria que você se permitisse ficar na segunda frase. Estou cansada. E aí eu te pergunto, o que te falta para que você se permita descansar? Falta adoecer? Porque se você não ouvir a dor da sua alma gritando por cansaço, ela vai gritar mais alto, em forma de sintoma e de doença. E ela vai te adoecer. Então, meu convite, Silvânia querida, é que hoje a voz que fale mais alto seja a voz da sua alma que grita: eu estou cansada. Permita-se descansar, nem que seja por alguns momentos nesse vídeo. Vanessa Córdova, estou beirando os 39 anos e me sinto sem ânimo para nada. Sou mãe de um casal de adolescentes. E para resumir, estou só existindo. Vanessa, você tem 39 anos e a única definição que você conseguiu dizer de você é: sou mãe de um casal de adolescentes. Que mais? Que mais? Você é mulher? Você é esposa? Você é um ser que deseja? Você tem sonhos? Ou você se resumiu a ser mãe de um casal de adolescentes? É muito triste não viver, apenas existir. O meu chamado para você, Vanessa, é que você não se resuma a apenas existir. Você é convidada a viver. E essa fala minha não é para te desanimar, mas muito pelo contrário, é para te sacudir. Às vezes eu atendo pacientes durante 50 minutos e eles falam sobre papéis que eles desempenham na vida. E ao final da sessão eu falo: você falou tudo o que você faz, mas você não falou nada do que você faz por você. Um dia o meu psicanalista me perguntou: André, abre sua agenda. E eu peguei a agenda. Ele falou: passa aí de segunda a sexta. E eu fui passando de segunda a sexta. E ele falou: engraçado, a sua agenda de segunda a sexta é bloqueada das 8 às 8 da noite. E eu vi dezenas de nomes, mas em nenhum momento da sua agenda eu vi o seu nome. Você não tem nenhum momento na semana reservada para você? Aquilo mexeu tanto comigo que até hoje, todos os dias na minha agenda, tem um horário bloqueado com o nome Andréa Vermont. Nem que seja uma hora para o banho, nem que seja sair sozinho e tomar um café, nem que seja uma hora deitado ouvindo uma meditação, mas tem que ter na minha agenda um horário para Andréa Vermont, não é possível. Você se resume à mãe de um casal de adolescentes. O meu convite para você é ir além, e além, e além, e quem sabe, numa próxima oportunidade, eu vou ler um comentário seu dizendo que agora você é mãe de uma adolescente, você é uma psicanalista, você é um estudante de psicanálise, você é uma mulher que sonha, você é uma mulher que faz, você é uma mulher que sofre, que chora, mas que está construindo a sua história para além de ser mãe de um casal de adolescente. Carla, hoje com você foi a primeira vez que eu parei para tomar consciência o porquê tenho tanto medo de ficar sem roupa. Pois na minha infância sempre vesti coisas doadas. O medo dela de ficar sem roupa é de não ter roupas para vestir, não é de ficar nua. Medo de não ter roupas para vestir. Na minha infância sempre vesti coisas doadas e eu era motivo de chacota na escola. Sempre fui o patinho feio e hoje eu tenho uma distorção de imagem que me faz deixar de viver coisas por vergonha. Carla, quem vivia de roupas doadas era a criança. Quem precisava ter medo da provisão, da pobreza, do fracasso, era a criança. Quem ouviu chacotas era a Carlinha. A Carla, adulta, não precisa mais trazer esses sentimentos e essa história para a vida adulta. Hoje eu quero te convidar a romper com essa história. Você precisou disso no passado para se proteger, mas você não precisa mais. Às vezes trazemos comportamentos da infância, que serviram na infância para nos proteger, mas que na vida adulta não servem mais.
Na minha infância eu precisei ficar no canto, mas agora como adulta eu escolho o momento de estar nos cantos. Ninguém me coloca mais nos cantos. Eu escolho quando eu quero ficar nos cantos e quando eu quero protagonizar as cenas. A menina que vivia de roupas doadas e que tinha medo de faltar comida, provisão, roupa, que era vítima de bullying, de chacota, não precisa trazer esse comportamento para a vida adulta. Carla, faz um exercício hoje. Abre o seu guarda-roupa. Olha a quantidade de roupa. Abre o seu armário, a sua despensa. Olha a quantidade de comida. Abre a sua geladeira. Olha a quantidade de coisa boa. Volta no seu guarda-roupa. Põe a roupa mais bonita. Olha para o espelho. E você elogie-se. Diga o quanto você está bonita ou quanto você pode ficar bonita. Faça um tratado com você. Faça uma promessa para você. Se você ainda não se sente bonita, prometa-se agora diante desse espelho. Abrace-se e diga: eu vou cuidar mais de mim. Eu faço um tratado de amor próprio. Eu faço um tratado de carinho comigo. Eu mergulho na minha história de vida. Vá tocando no seu corpo e vai amando esse corpo. Que não é um corpo adoecido, que não é um corpo que traz patologias, é um corpo que te carrega, é um corpo que te nutre, é um corpo que permite descansar, dormir. Ressignifique, querida Carla, a sua relação com o seu corpo. O nosso corpo, a nossa pele, é a nossa primeira barreira entre nós e o mundo externo. Se eu não estou bem da pele para dentro, eu não estou bem em lugar nenhum. Eu vou repetir para Carla, para Silvânia, para Carol, para Vanessa e para você que me ouve agora e que está chorando. E agora eu quero olhar bem nos seus olhos, porque você deve estar falando: essa mulher está louca, ela está falando é comigo. E é com você mesmo que eu estou falando. Eu estou falando é com você. E você sabe que é você, porque seu coração está queimando. Eu estou falando para milhares de pessoas, mas você sabe que neste momento é para você. Se você não está bem da sua pele para dentro, você não está bem em lugar nenhum do mundo. Para finalizar esse vídeo, essa aula, essa sessão de terapia, esse presente que nós preparamos para você, eu queria fazer um exercício com você. Hoje eu queria que você pegasse uma caixa. Imagine uma caixa. Essa caixa tem um presente lá dentro. Presente maravilhoso. O melhor presente que você pode receber. Nosso editor vai colocar até uma música agora. Imagine você recebe essa caixa, você que é homem, você que é mulher. Imagine cada caixa é uma caixa. Cada caixa é do jeito de cada um. Por isso são caixas únicas. A minha caixa é diferente da do Alex, que é diferente da de qualquer pessoa que está assistindo agora. Porque ela é a minha caixa. A caixa da Andréa Vermont. E eu queria te dizer que dentro dessa caixa tem um presente muito especial. Dentro dessa caixa tem uma pessoa. E essa pessoa quer te trazer falas muito poderosas. Dentro dessa caixa tem alguém que te ama muito. Mas tem alguém que precisa muito de você. Dentro dessa caixa tem alguém que você não se encontra há muitos anos. Tem alguém que tem saudade de você. Nessa caixa tem uma pessoa linda, que por vezes foi xingada, abusada, vilipendiada, por vezes riu. Nessa caixa tem alguém com traumas, mas tem alguém feliz, tem alguém com muita força de viver aí dentro. Tem alguém explodindo nesse momento de vontade de fazer, de construir, de transformar as dores em propósito. Mas essa pessoa que está dentro dessa caixa, ela está limitada. Ela está limitada a um sim. Eu quero te convidar agora, nesse exercício terapêutico, de forma bem profunda nesse mergulho. Abra essa caixa. Nesse momento você abre vagarosamente essa caixa. E dentro dessa caixa não tem nada além de um espelho. Olhe para a pessoa refletida nesse espelho.
É esta pessoa de quem a sua história depende. É esta a única pessoa que pode ser a razão do seu futuro ou a razão do seu fracasso. Essa pessoa te olha nos olhos agora. Olha para o seu reflexo no espelho. Os olhos dela brilham. Brilha de vontade de pulsar, de vontade de existir, de vontade de construir uma história diferente. Os olhos dela brilham e olha para você e te diz: por favor, dê essa chance para nós. Tudo que nós fizemos até aqui pode ser reescrito, mas nós merecemos essa chance. Nós merecemos uma história diferente. Nós merecemos uma nova narrativa. Nós merecemos ouvir o nosso nome com orgulho. Você já ouviu o seu nome com orgulho? O seu nome. O meu nome, Andréa Vermont. Você já ouviu o seu nome com orgulho? Você já se orgulhou de ouvir o seu nome completo, inteiro? Essa pessoa dentro da caixa quer construir essa história. Essa pessoa dentro da caixa, um dia ela quer olhar para trás, lá pelos 90 anos, e te abraçar e dizer: construímos uma história maravilhosa. Não faltou nada. Não deixamos nada a desejar. Nem sei de quem é a música, acho que é do Roberto Carlos. É sim, é do Roberto Carlos. Ele tem uma frase que eu amo muito e que eu queria te deixar aqui nesse final. Essa pessoa que reflete nesse espelho agora, ela olha no fundo dos seus olhos e ela te diz assim: se chorei, se sorri, o importante é as emoções que eu vivi. O importante é a ressignificação de toda a sua história. A psicanálise me devolveu o poder da escolha. A menina no canto da parede agora escolhe se ela fica no canto ou se ela fica no palco. Se ela fica calada ou se ela brinca. A psicanálise me tirou do canto e me disse: volte para o canto, mas quando você quiser. Quando você quiser descansar, quando você quiser ficar sozinha, quando você quiser se reconstruir. Mas quando você não quiser, você não é obrigada a ficar no canto, porque a dona dessa história é a mulher do espelho. Grande beijo para você, que você faça as pazes com esse ser humano lindo que você é, mas principalmente com esse ser humano lindo que você pode vir a ser. Deus te abençoe, te encontro aqui nos comentários. Grande beijo.